Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do Vlog Minha Diários e hoje a gente vai fazer um respondendo. Fazia muito tempo que a gente não falava, né? Não respondia os comentários aqui de vocês. Então hoje a gente resolveu gravar, tem muitos comentários. A gente acabou selecionando alguns e espero que vocês gostem. Vamos começar lendo as primeiras perguntas. A Luísa Marcondes, ela escreveu: tem uma sugestão de vídeo, algo mais ou menos com esse tema. Estudante de medicina tem vida social? Mais para saber se a faculdade é ainda mais difícil do que a época de cursinho ou se tem tempo para relaxar, se os estudantes de fora conseguem ir aos finais de semana para casa, ver a família e tal. E já emendando com uma pergunta que está meio relacionada, que tem um pouco a ver, o Gustavo Corrêa ele perguntou: vocês dormem quantas horas por dia? Devido a essa rotina cheia e às necessidades de estudo em casa, vocês devem ter pouquíssimo tempo para dormir e lazer na semana, certo? Então a gente vai responder essas perguntas juntas porque elas têm muito a ver, né? Assim, no geral depende muito de qual ano da faculdade você está e qual matéria está tendo nesse ano, nesse período que tá. Então, tipo, agora a gente estava falando para vocês em todos os nossos vídeos, a gente teve MI, uma matéria bem puxada, então exigiu muito. Nesse período de mais ou menos 2 meses, a gente não conseguiu fazer muita coisa extra, assim. Mas mesmo assim, mesmo sendo, tipo, aulas muito puxadas, a gente tinha sempre o nosso período da noite e o nosso final de semana livre. Então, por mais que a gente estudasse um pouquinho a cada dia, chegava no final de semana a estudar um pouco, não é aquela coisa que você tem que estudar o sábado inteiro. Você pode estudar um período, estudar de manhã, estudar a tarde toda, mas você consegue sair com a sua família, almoçar, ir num aniversário, né? Não é algo que te prenda tanto. E isso depende também bastante da organização de cada um, né? De você querer estudar aos pouquinhos, você se organizar para no final de semana não acumular tanta matéria. Mas foram raras as vezes que a gente teve que ficar acordado até altas horas da noite para estudar, né? Algumas pessoas fazem isso assim quando estão muito desesperados porque não estudaram nada durante a semana inteira, daí chegou na véspera da prova, daí tem que ver tudo em uma noite, né? Mas, no geral, se você se organizar, você não precisa fazer isso. Tá, a gente consegue separar um período da semana para alguma atividade que a gente goste. Então, no caso, eu sempre gostei de fazer atividade física. Então, eu tenho lá meus períodos que eu faço caminhada. O Fábio sempre separa um período para ele tocar. Então, a gente consegue ter, assim, né, esses intervalos. A gente sempre consegue ler algum livro também. Então, a gente nunca deixou de fazer as coisas que a gente gosta, nunca deixou de ver a família. A Luísa até perguntou se quem mora fora consegue voltar para ver a família nos finais de semana, e todo mundo volta, né? Eu lembro, também nos primeiros anos é mais fácil isso. Eu lembro que as aulas de sexta-feira à tarde, algumas pessoas iam com a mala pronta, porque depois elas iam direto para rodoviária, alguma coisa assim, para já viajar para o interior e ficar lá durante o final de semana. Então é possível sim, não é tão ruim quanto parece, é uma questão de organização e depende, que nem a Bianca falou, depende do período da faculdade que você está. A gente não sabe assim no internato como que vai ser, provavelmente vai ser mais puxado, porque daí a gente também já vai começar a pensar em residência prova, então acho que talvez nessa fase fique mais difícil realmente. Mas assim, até agora, até o 4º ano, todos esses anos, né, até aqui, não teve tanto isso. E agora a gente vai para a próxima pergunta, que é do Thiago José. Ele falou pra gente uma sugestão, na verdade, de tema para falar aqui. Postem um vídeo tratando dos rótulos negativos atribuídos aos estudantes de medicina. Faço direito na Universidade Federal de Lavras e percebo comentários quanto aos estudantes de medicina, aos quais não concordo, pois em grande parte são pessoas maravilhosas e que fazem, ao contrário do que alguns supõem, o curso por amor. Então, Thiago, essa pergunta que você fez é bem pertinente, porque a gente, como estudante de medicina, às vezes percebe, vindo de estudantes de outros cursos, um certo preconceito, né? Principalmente que eles falam que a gente é muito arrogante, falam que a gente não liga, não respeita os cursos dos outros, que a gente acha que é melhor que os outros. Mas eu acho que as pessoas que realmente são uma grande minoria. Claro que sempre vai ter, mas acho que não dá pra generalizar. E isso porque, que nem você falou, acho que a grande maioria tá lá porque quer fazer uma diferença, quer ajudar as outras pessoas e tem respeito com os outros cursos, com o resto da faculdade. A gente não se acha melhor que os outros, a gente sabe que cada profissão tem a sua importância.
dentro da área da saúde, inclusive. Muita gente acha que a gente rebaixa, por exemplo, as pessoas da enfermagem, a gente se acha melhor que as pessoas da fonoaudiologia, mas não é verdade. A gente sabe que cada um tem sua importância, e o enfoque que eles têm no cuidado da saúde é diferente do que a gente tem. Então, a gente de forma nenhuma discrimina eles, pelo contrário, a gente acha que tem que haver uma parceria, tem que haver um vínculo maior para cada vez ficar mais fácil esse cuidado, né, um olhar integral à saúde do paciente. E também não sei se você quis dizer isso com a sua pergunta, que talvez você esteja se referindo a pessoas que falam que os estudantes de medicina fazem a medicina por causa de dinheiro, de status. A estabilidade financeira entra em consideração no que as pessoas pensam na hora de escolher uma carreira. E não é só na medicina, acho que em todas as carreiras. Aí você vai ver como está o mercado, enfim. Mas eu acho que se você não tiver um apego pela profissão, você não gostar do que você faz, não vai adiantar. Não dá pra você levar uma faculdade inteira, uma profissão inteira só por causa disso. Você tem que gostar do que você faz. Que nem você falou, tem que ter amor pela sua profissão. Senão você não vai conseguir exercê-la direito, você vai acabar não crescendo, e tudo isso que você imaginou, assim, de ter uma estabilidade financeira, ter um retorno pessoal bom, vai acabar não acontecendo porque você não está conseguindo fazer o seu papel direito. Então a gente acha que, em grande maioria, elas estão aqui porque elas gostam da medicina mesmo. Então agora a Ana Freitas, ela escreveu pra gente e ela disse que tem uma dúvida. Ela ouviu falar que os estudantes da MED USP são muito elitistas. E ela quer saber se os alunos mais carentes sofrem algum tipo de preconceito, de segregação. E ela também quer saber se São Paulo é muito violenta. Então, Ana, assim, a maioria dos estudantes que passa aqui na Medicina Pinheiros realmente são de uma classe mais elevada, são pessoas mais ricas, porque também vieram de melhores escolas, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Aquele debate de escola. Da realidade da nossa educação, né? Uhum. Mas não existe uma segregação, porque também tem muita gente que passa com muito esforço, que vem de escola pública, alunos carentes. Inclusive a gente comentou já em outros respondendo como a faculdade acolhe essas pessoas, dá diversos auxílios. E tem até a casa do estudante, muitos estudantes da nossa sala também, nossos colegas, que estão lá, porque eles realmente têm uma necessidade de ajuda, de apoio financeiro. E a gente não percebe assim, nenhum tipo de discriminação com esses alunos. Eles são super bem recebidos pela faculdade, pelos alunos. Uhum. E eles não são, não têm um desempenho pior, eles são muito, muito esforçados, muito estudiosos. E a gente acha que todo mundo lá, quando tá nessa fase, já não pensa, ele é mais pobre do que eu, eu sou mais rico, eu sou melhor, assim. Às vezes eu acho que até pelo contrário, assim, a gente acaba até tendo uma admiração por essas pessoas, né? Uma pessoa que teve uma vida sofrida, que teve mais dificuldade para ter acesso a estudo e consegue passar numa faculdade de medicina tão boa quanto a USP, assim, é de tirar o chapéu mesmo. A gente dá os parabéns para eles, né? Não é de segregar, pelo contrário, né? E muitos deles conseguem, muitas oportunidades legais de intercâmbio. Sim. A gente tem um colega nosso que agora está em Harvard. Nossa. Então, não existe, assim, gente, esse tipo de segregação. Uhum. E você também perguntou sobre São Paulo ser violenta, né? Que é uma grande capital, assim, né? Maior cidade. Então, realmente tem essa questão. É meio perigoso você sair por aí à noite, protegido. Enfim, o próprio ônibus, às vezes, da cidade universitária que a gente pegou. Se você não cuidar da sua bolsa, você pode perder o seu celular. Aconteceu comigo. Tem que ter aqueles cuidados básicos de não ficar desatento na hora do ônibus, porque aquela muvuca, né? Então uma pessoa pode abrir o zíper e pegar seu pertence sem você perceber. Essas coisas assim. Os arredores ali da Pinheiros, das clínicas, acho que é um pouco melhor. É tranquilo, assim, né? Eu acho que o bairro Agora, a cidade universitária, porque como é mais retirado, tem mais mato, enfim, lá pode ser mais um pouco perigoso de você andar à noite. Mas como o nosso curso é durante o dia, não tem tanto problema. Sim. Como é uma grande cidade, você tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a gente precisa ter. Não é igual também da Atena ou Cidade Alerta, não vai sair de casa e ser assaltado todo dia, assim. Mas tem que ter os cuidados básicos, sim. E também tem uma grande questão que a gente recebe sempre. Então a gente não selecionou de alguém, porque a gente recebeu mais de 20 perguntas desde quando a gente começou o vlog, que é qual vai ser a nossa especialização, qual será a nossa residência. Então eu vou falar um pouquinho de como que está sendo esse meu processo de escolha. Ainda não é 100% certeza, mas enfim. Quando eu passei na faculdade, eu já gostava muito de clínica,
clínica geral, porque eu acho que é uma área em que o médico, assim, ele tem muito cuidado, é uma atenção global ao paciente. E eu pensava em geriatria. Então, eu fiz 2 anos de liga, desde o 2º ano, o 3º, e tive muito contato, mas daí eu percebi que acho que não era uma área que eu ia me dar bem, por diversas questões. E eu preferia também um pouco de procedimento, sabe? De fazer a clínica, mas também ter um pouco de um trabalho meio manual, assim, tipo, fazer cirurgia, enfim, exames. E por isso eu comecei a pensar em áreas mistas, que mesclasse tanto clínica quanto a cirurgia. E dessas áreas que eu pesquisei, que eu mais gostei também pelas aulas que eu tive, foi ginecologia e obstetrícia. E por enquanto eu já estou gostando bastante, sempre leio, estudo, estou fazendo iniciação científica. E acho que, por enquanto, eu estou pensando nisso mesmo. Já eu entrei na faculdade pensando que eu queria otorrinolaringologia. E até agora, acho que essa ideia se sustenta, assim. Eu já quis entrar na liga de otorrino desde o 1º ano, só que eu não pude porque os membros só são aceitos a partir do 2º ano. Daí até foi uma frustração para mim, no meu ano de calor, mas tudo bem. Daí no 2º ano eu entrei na liga e gostei demais. É uma área que eu realmente acho que é legal, é bem resolutiva. E no 3º ano a gente teve otorrino na faculdade mesmo, e aí acho que deu para ver mais os assuntos de uma maneira global, que também me fez achar muito legal tudo. E então por enquanto tá isso, e que nem a Bianca falou, uma das coisas que eu gosto de otorrino é que também é uma área mista, porque a gente até falou em alguns outros vídeos passados que tem um pouco disso de divisão entre residência cirúrgica, residência clínica, e tem algumas residências que são mistas. E otorrino é uma das residências mistas, assim como ginecologia e obstetrícia, que você, além de você poder fazer uma consulta médica normal, aquelas que a gente tá acostumado, de conversar com o paciente, dar um remédio, também tem bastante procedimento. Então dá para fazer algumas cirurgias, microcirurgias inclusive, exames. Né? E eu acho legal isso, botar um pouco a mão na massa, assim, ver a resolução do problema na hora. Então é uma área que me interessa e esse é um dos motivos também. Então a próxima pergunta é do Marcial Rodrigues. Ele escreveu: já participaram de alguma cirurgia? Caso a resposta seja sim, conte-nos como foi essa experiência. Se deu ânsia de vômito, algumas coisas do tipo. Ele falou também que é muito nosso fã. Então muito obrigado, viu, Marcial? Muito obrigado pelo carinho. Então, desde o começo do curso em si, a gente teve contato com cirurgias, mas foi uma coisa assim, de acompanhar, né? Como você falou. Logo no primeiro mês, a gente teve várias visitas, tours e tudo. E teve um dia que era a visita ao centro cirúrgico, então foi um contato que a gente teve. Aliás, eu tenho uma história sobre isso. Ai, meu Deus. Não sei se vocês sabem, mas a Bianca tem um blog, o ABC da Medicina, onde ela conta todas as experiências que ela teve na faculdade. Então ela, principalmente no 1º ano, né, você estava bem empolgada, escrevia sobre tudo lá, todas as matérias que você tinha, todas as experiências. Eu continuo escrevendo, vai. Continua, claro. Mas no 1º ano era tipo um encanto, né? É verdade. Primeira cirurgia, sei lá o quê. E daí nesse dia que ela se refere, a gente estava em grupos separados, né, na época, porque essas matérias que dividem em grupos e tudo mais. Mas enfim, eu já gostava dela. E o que aconteceu? Ela teve lá a aula dela de visita ao centro cirúrgico, só que aconteceu umas coisas lá, uns incidentes, tudo mais. Foi bem engraçado, gente. Leiam lá no blog. Leiam o relato no blog. Mas algo do tipo que ela se perdeu lá pelo centro cirúrgico. Ela chegou atrasada na aula, ela se perdeu, não sabia pra onde o grupo tinha ido. E ela encontrou um outro menino lá. E eles ficaram perdidos juntos, assim. Ela, esse menino e algumas outras pessoas estavam perdidos do grupo. E depois eu tava em outro grupo separado. Então minha visita ao centro cirúrgico foi outro dia, tudo mais. Mas daí eu fui lá ler o blog dela, que nem eu sempre fazia todo dia. E eu vejo lá esse novo post falando do relato desse minha primeira visita ao centro cirúrgico. E ela falou como foi divertido e tudo mais. E tudo mais, como foi legal ficar perdida com o povo. E como foi o melhor dia do 1º semestre. Eu fiquei com muito ciúme, gente. Eu não sabia nesse momento. Eu fiquei com muito ciúme depois de ler esse relato. Como assim? Mas foi bem legal, gente. Leiam lá se vocês puderem.
E a gente viu várias cirurgias. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Depois a gente entrou na liga da tireoide. Inclusive aí a gente ficou juntos na liga, nas atividades. E a gente via várias cirurgias. Era bem legal, né? Porque tem várias ligas que são cirúrgicas, né? E a da tireoide é uma delas. Então a gente sempre acompanhava a cirurgia de cabeça e pescoço. E era bem legal. A gente viu várias coisas. Por exemplo, retirada de tumor, retirada de tireoide, tireoidectomia, né? Esvaziamento cervical, que é quando tira os linfonodos do pescoço. Então, desde o começo eu não achei tão impressionante assim. Sim, a gente nunca chegou a passar mal, até porque, assim, eles deixam o campo que eles vão mexer bem, assim, isolado. Então você não fica vendo, assim, a pessoa inteira. Isso tira um pouco daquela coisa, assim, pra quando você tá chegando, né? Aquela coisa impressionante. Então, tipo, eles deixam lá o campo. No caso, tireoide é bem menos. Eles né? deixam tudo aqui, tampado, assim, do pescoço pra baixo tampado, a cabeça também um pouco tampada, e só o campinho, assim, que a gente fala, né? O local onde vai acontecer a cirurgia. até pra esterilizar, né? Você não pode deixar tudo destampado, porque senão pode ter contaminação, enfim. E daí, assim, a gente nunca chegou a passar mal, nunca chegou a dar ânsia de vômito. O cheiro não era algo, assim, tão forte que a gente ficasse passando mal. Acho que teve uma ou outra pessoa da liga em si que falou que passou um pouco mal por causa do cheiro, porque é bisturi elétrico, então meio que ele queima um pouco a pele, a gordura, então solta um cheirinho, assim. Mas não é algo tão forte. A gente acha que tem outras cirurgias que podem ser um pouco mais intensas, que a gente não chegou a participar ainda. A gente viu mais distante, tipo, do anfiteatro, né? Então o professor mostrava um vídeo. Daí eu acho que também quebra um pouco esse impacto, né? Você vê o vídeo e você vê o paciente lá, por exemplo, uma cirurgia abdominal mexendo no intestino. E é diferente você tá do lado, entendeu? Então a gente não chegou a ter esse tipo de experiência. A que a gente teve foi bem tranquilo. Na matéria de oftalmo, mesmo sendo no anfiteatro, assim, é porque é uma coisa minha, né? Eu tenho um pouco de aflição de olho. E eu senti, assim, tipo, vendo aquelas cirurgias, que não foi uma coisa muito legal, me deu uma agoniazinha, assim. Mas eu não cheguei a passar mal na aula. Então eu não sei quando estiver no estágio de oftalmo, que a gente tiver que ir lá e fazer o exame e olhar como que vai ser a minha experiência com isso. Eu acho que eu tenho um pouco de medo. Algumas coisas também é ortopedia. Nossa, também a gente não teve ainda cirurgias de ortopedia. Mas pelos vídeos que os professores mostraram, tem umas coisas bem feias, né? Com fratura exposta, umas coisas necrosando. Então, também acho que vai ser um pouco impressionante quando a gente passar de verdade. Mas vamos ver. Até agora não aconteceu nenhum incidente da gente passar mal ou de ser alguma coisa impressionante demais. Então vamos para a próxima pergunta, que foi da Vivi Rodrigues. Primeiro ela falou que a gente é um casal muito fofo. Obrigada. E depois ela disse que seria bem legal vocês falarem sobre livros. Eu tô querendo começar a ler e não tenho muitas ideias de livros interessantes. Poderiam fazer um vídeo de como vocês estudam agora na faculdade? Estudam todos os dias? Estudam de madrugada? Quais métodos usam? Sites? Beijos. E também tem a pergunta do Rodrigo Oliveira, que tem bastante a ver, a gente vai responder junto. Ele falou: achei essa ideia de livros muito boa. Eu, por exemplo, queria algumas indicações de livros. A maioria dos livros que li são bem técnicos, alguns sobre astronomia, filosofia, etc. E não livros que contam histórias. Agradeceria muito se vocês concretizassem essa ideia. Então, vamos primeiro responder a parte que a Vivi perguntou sobre o jeito que a gente estuda, né? Então, que nem a gente já falou algumas vezes ao longo dos vídeos, nesse ano a gente está tentando estudar um pouquinho todo dia. Porque as matérias estão sendo muito intensas, é muita matéria nova a cada dia. E então se você não estudar todo dia, acaba acumulando demais para a hora da prova. E a gente, não sei se está perguntando de método certinho, mas a gente sempre pega algum livro que é mais referência, algum livro clássico, por exemplo, patologia a gente usa o Robbins, de clínica a gente gosta do Cecil ou do Harrison, acho que quem está na faculdade de medicina já deve estar começando a usar. Enfim, a anatomia tem o Sobota, o Netter. E a gente também, hoje em dia, a internet é indispensável, né? Toda vez que a gente tem alguma dúvida que não está muito explicado no livro, a gente pega algum exemplo da internet de fontes confiáveis, principalmente de artigos científicos, né? A gente está começando a ler bastante artigo científico, porque vocês vão ver isso, os livros, de certa forma, são um pouco desatualizados em alguns sentidos, né? Porque o autor escreve, daí tem toda a burocracia de editar, de, enfim, fazer revisão, e nisso demora, de vez em quando, anos para até ser publicado. Os artigos científicos são muito mais rápidos, então são muito atuais,
Então a gente gosta também de ler artigo científico para tema que a gente precise de saber informações mais atuais. Basicamente a gente lê e às vezes a gente faz resumo, tipo, mas a maioria das vezes a gente costuma ler bastante e depois no máximo pega uma folha e tipo, o que eu lembro das coisas. Essa que é meio a nossa técnica, assim, ou ficar falando um pro outro, fazendo umas perguntinhas, que é tipo o jeito que a gente encontra. A gente não tem tanto exercício pra fazer. Isso é uma coisa que a gente sente muita falta em relação ao cursinho, o ensino médio, que na faculdade a gente recebe menos exercícios, questões orientadoras do que a gente tinha no cursinho. Então a gente fica um pouco perdido. Como será que vai ser a prova? Como será que a gente tem que estudar cada matéria? E é meio difícil isso. Então às vezes a gente até pergunta para veterano também como que foi a prova de cada professor. Eles falam que é desse jeito. Formato, se é discursiva, se é teste, enfim. E também tem uma coisa que não é muito legal, assim, mas todo mundo faz, é usar resumo. Sim. Os resumos. Os resumos, Salvador. de vez em quando, salvam vidas. Porque os livros são gigantes. Vocês peguem qualquer livro de medicina, são muito dessa grossura, assim. E não dá tempo de ler todos os livros para todas as matérias que a gente tem de vez em quando. Principalmente quando está chegando a prova, a gente ainda não está muito avançado na leitura. Então a gente acaba tendo que, às vezes, usar resumos, que são cadernos ou de turmas passadas que ficaram muito bons e acabam disponibilizando só no Google Drive da faculdade, ou de colegas que a gente sabe que anotam bastante, os nossos próprios cadernos, enfim. Mas tem alguns resumos que ficam famosos, que todo mundo acaba utilizando. E quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ver que tem isso. Que é tão usado quanto os autores. Você está estudando para onde? Pelo Burns, sei lá. que é um veterano nosso, né? E acho que é isso. A gente de vez em quando usa resumo quando a situação está mais apertada. E falando agora sobre a pergunta de vocês dos livros, a gente realmente quer começar a falar mais sobre livros aqui, inclusive fazer posts específicos sobre alguns livros para vocês. Guardem as nossas séries de livros, vai ficar muito legal. Espero que vocês gostem. E agora eu vou responder a pergunta de vocês, assim, de qual a nossa relação com o livro e indicações de livros. Eu sempre gostei de ler, sempre fui, meu pai sempre me levou na biblioteca, eu sempre tive essa relação na época do ensino médio, eu gostava muito de uma biblioteca que tinha no caminho para a escola, falando faculdade. Faculdade veio depois. Aí, enfim, eu gostava de ler livros assim gerais, romances, enfim. Mas quando começou a chegar a época do vestibular, e eu tinha uma preocupação, assim, porque eu queria ficar um pouco mais assim, intelectual, queria ter referência, sabe, ter uma base. E os livros são uma boa forma de você ampliar os seus horizontes. Então eu comecei a buscar livros que fossem clássicos e que tratassem de temas importantes, temas universais, né, que a gente fala. E eu comecei a procurar livros que tratassem sobre temas do homem, o sentido das relações sociais, até porque era uma forma de eu conseguir ter um repertório melhor para redações, enfim. Daí foi meio que também juntou com algumas colegas do cursinho que tinham essa intenção também, e a gente ficava trocando sugestões de livro. Então acho que o primeiro que eu li foi O Senhor das Moscas, e depois eu comecei a ler o do Kafka, que é A Metamorfose. E daí, à medida que eu li, eu ia fazendo resumos e resenhas lá no meu blog. E foi assim. Aí, como eu gostei bastante, né, desses tipos de livro, cada vez eu lia mais livros nesta linha. Então, eu li várias distopias que falam e eu adorei. E a partir daí, acho que o meu gosto por leitura se reforçou. Então, eu consegui ler mais clássicos, fora também dessa linha de análise da sociedade, análise do homem. E acho que, assim, foi um bom jeito para mim. E falando um pouquinho da minha relação com a leitura, eu também sempre fui apaixonado por livros desde criança. Na minha família, tem muita gente que trabalha com livros, com literatura, tem escritores, editores, enfim. Então, eu sempre fui muito rodeado por livros, sempre tive um acesso muito fácil a livros. Então, foi algo muito natural. Mas claro que eu passei por várias fases de gosto de leitura. E eu acho que uma coisa muito importante é você descobrir qual o seu gosto, né? Qual o seu estilo. E claro que vai mudando aos poucos, mas acho que você precisa pegar... Primeiro, antes de você tentar se forçar a ler uma coisa só por ser um clássico ou só por ser um livro famoso, é bom você pegar esse gosto, você começar a ler um livro que te empolgue e te queira buscar outros livros, autores similares, coisas do mesmo estilo.
Então, não sei, por exemplo, eu quando eu era adolescente, antes do ensino médio, eu acho que, sei lá, 7ª série, eu comecei a gostar muito de livros de suspense. Mistério, suspense, então eu lia bastante do Stephen King, acho que todo mundo conhece, ele tem várias adaptações para o cinema. Daí eu lia muito Agatha Christie, né? Eu também lia. Eu lia Sherlock Holmes, todos esses autores de crime, mistério, policial, assim, clássico, eu gostava nessa época que eu estava crescendo. Depois eu transitei um pouco, por exemplo, para clássicos americanos. Então, um livro que me marcou muito foi O Apanhador no Campo de Centeio. Até depois eu briguei a Bianca. Não, ele me recomendou, eu achei muito legal. Agora é um dos meus favoritos também, gente. Me marcou bastante esse livro, daí eu fui pegando outros da mesma linha, enfim. Mas é importante você pegar esse gosto antes de você se forçar a ler qualquer coisa. Então acho que esses livros que a gente falou, também outro que a gente gosta, nós dois gostamos, é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E acho que com essa lista, acho que já tá... Algum desses, provavelmente vocês vão gostar, né? Sim. Então dê uma procurada qual que segue mais o seu estilo para começar a ler. E depois contem pra gente o que vocês acharam, viu? Então essas foram as perguntas que a gente selecionou para o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para entender o que a gente falou, a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. E continuem mandando seus comentários, suas dúvidas aqui pra gente. A gente ama responder. E à medida que for acumulando, a gente escolhe algumas para responder em vídeo, né? Então, por hoje foi isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. E acho que é isso, né? Até a próxima.